Boa tarde! Sejam bem-vindas! Olá, boa tarde, bem-vindas! Bem-vindas a mais uma aula! E hoje a gente vai falar sobre utensílios básicos para a gente começar não só a produzir bolos fit, mas lucrar com bolos fit. Então, se você quer começar e não procrastinar mais, não dar mais desculpas para começar a ganhar realmente dinheirinho com os bolos, fica aqui que a gente vai aprender hoje os utensílios básicos para a gente começar nessa confeitaria que só cresce, nessa confeitaria que só precisa de mais gente, de mais profissionais com qualidade, que saibam receitas, que funcionam de verdade, que saibam atender os seus clientes com clareza, auxiliar, né, a dar informações, a orientar seus clientes de o que eles podem comer sem problema, sem culpa, que não vai prejudicar a saúde deles. Então hoje a gente vai falar, dando continuidade à nossa semana aí, Bolos Fit Lucrativo, a gente vai falar sobre os utensílios básicos para vocês começarem. Então, você que está pensando que precisa fazer grande investimento para começar com essas delícias, está muito enganado. Eu vou contar como eu comecei, vou contar como você pode começar hoje. Se você não tiver nada em casa, que é muito difícil hoje alguém não ter um liquidificador, não ter uma espátula, que são as coisas básicas, né? Você aí vai investir o utensílio mais caro que você vai investir, de repente, seja o liquidificador. E se você quiser ainda, porque ainda com um método direto, você pode fazer num bowl e um fouet e dá tudo certo também nos seus bolos. Sejam muito bem-vindas! Oi, Vanilde, bem-vinda! Quem não me conhece ainda, sou o chefe Thalita Hartmann, sou especialista em bolos fit e low carb. A gente abriu as inscrições do curso Bolos Fit Lucrativo na semana passada e as inscrições vão ficar abertas até quarta-feira. Então, quem ainda não garantiu a vaga, corre, que é um momento, é um curso completamente diferenciado dos que vocês encontram aí. A gente além vai trabalhar as receitas fit, saudáveis, sem glúten, funcionais, low carb, todas as coberturas que vocês precisam, como fazer os cremes, né, as coberturas, o creme de leite de castanha, leite de coco, caseiro, sem ficar dependendo, né, de ingredientes industrializados também, como um mix de adoçante, um mix de farinha, tudo isso dentro do curso. A gente ainda traz tendências da confeitaria clássica para a nossa confeitaria fit e low carb. Então, é tudo que a gente precisa e o que os nossos clientes estão desejando, né? Bolos gostosos, fofinhos, saborosos e saudáveis. Bolos que vendem todos os dias. Então, corre, gente, são mais de 30 receitas, se eu não me engano, de bolos, né? De sabores de bolo. Além do nosso projeto de aceleração de resultados, que é onde a gente vai falar de empreendedorismo. Então, ajudar vocês a fazer desde a prática na cozinha até a venda, como montar um menu, como organizar, né, a sua prática, a sua rotina dentro da cozinha para tornar, assim, não mais só um hobby, né, ou algum teste, mas sim um negócio que realmente funcione e dê lucro para você. Então, quem ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreva. A gente abriu as vagas na quinta-feira e vai até essa quarta-feira, às 23h59, as vagas para o curso. O link tá lá na bio, tá? E mais informações, pode chamar a gente no direct, que a gente responde vocês, tá? Ou comigo ou com a Nandara. Pode chamar que a gente responde, certo? Então, galera, vamos lá falar. Olha que bolo lindo. Eu tô louca pra comer, mas não pode não. Esse aqui é pra cliente. Olha que bolo maravilhoso. Esse aqui é um de laranja funcional, tá? Eu não vou apertar, porque esse aqui, mas ó, só se eu fizer assim, ó, você já dá pra ver que é super fofinho. Bolo lindão, né? Maravilhoso. Esse aqui é um de laranja funcional, uma das massas
mais perfeitas, mais molhadinhas, mais úmidas, mais cheirosas que eu já vi de bolo funcional é esse aqui. E eu fiz hoje um teste com ele. Mas um teste simples, tá, gente? Depois eu conto pra vocês. Ao invés de usar farinha de linhaça, eu usei a linhaça em sementinhas. Porque um dos relatos que os clientes não, né? Os alunos falam muito é o amargor da farinha de linhaça. Mas o amargor da farinha de linhaça ou é porque você está utilizando a farinha de linhaça marrom ou porque você está utilizando a farinha de linhaça já oxidada, né? Então a farinha de linhaça ideal para você estar utilizando em massas de bolo ou em doces sempre é farinha de linhaça dourada. E se você não tem o hábito de utilizar todos os dias, né? O ideal é que você compre a farinha de linhaça, a linhaça em grãozinhos, sementinhas, e triture ela, né, antes de você estar utilizando. Mas quem me conhece sabe que eu sou a favor da praticidade. Então, para mim, se eu molhar o liquidificador e ter que secar ele completamente para fazer uma farinha de linhaça, por exemplo, e não ficar os pozinhos grudados, que para mim, no caso da confeitaria, é desperdício, né, porque a gente usa 10, 20 gramas, então sempre fica mais do que essa quantidade no liquidificador. Para mim, já é um trabalho. Então, eu tenho o hábito de comprar farinha de linhaça já trituradinha, porque eu consumo muito rápido, então ela não oxida. Mas, Thalita, como é que oxida a farinha? É com o tempo. Então, se você compra farinha de linhaça dourada, se você deixar mais de 10 dias guardadinha, mesmo no potinho fechadinho, você vai sentir um residual amarguinho no finalzinho, assim, né? Você dá a primeira mordida, não sente, mas lá no finalzinho você vê que tem alguma coisinha que incomoda. Isso normalmente é a farinha de linhaça dourada que começou a amargar. Mesmo que você guarde na geladeira, ela pode ficar uns 15, 20 dias, mas mesmo assim ela vai amargar. E outra, gente, os ingredientes guardados na geladeira, eles aumentam o prazo de validade deles, né? A gente que utiliza farinha de amêndoas, farinha de castanha, farinha de linhaça, que oxidam muito mais rápido. Mas vocês têm que tomar cuidado na hora de produzir o seu bolo, né? Porque a gente precisa dos ingredientes em temperatura ambiente, né? Então tem que tomar cuidado quem armazena os ingredientes na geladeira, não na hora de produzir o seu bolo, tá? Pode ser um dos motivos, olha a dica extra aí, pode ser um dos motivos dos seus bolos low carb começar a cristalizar, porque reduz muito a temperatura quando você faz a mistura dos adoçantes com os líquidos, né, gelado, e aí acaba que o eritritol, o xilitol possa cristalizar dentro do seu bolo, tá? Mas voltando à questão da farinha de linhaça, então hoje eu fiz um teste batendo as sementinhas mesmo dentro da massa de bolo, sem precisar estar com a farinha. E a princípio deu super certo, mas eu vou fazer ainda mais testes para ver se não fica pedacinho ou uma textura ruim para o cliente degustar, né? Porque a gente quer trazer valor nutricional dentro da receita, a gente quer trazer os benefícios nutricionais da farinha de linhaça, também quer trazer os benefícios de mix, né? Porque ela tem um poder aglutinante, então ela é um ingrediente aglutinante para as nossas massas que não contém glúten, mas também a gente quer uma textura gostosa, né? Um sabor gostoso, e o nosso cliente não precisa tá comendo bolinhos com cara de dieta, que eu digo, né, com muita semente, com muita textura de fibra, né, a gente quer comer um bolinho gostoso, fofinho. Então esses testes que eu faço para deixar a massa sempre fofinha, com uma textura, um aspecto bem bacana, muito, 99% semelhante aos nossos bolos tradicionais com trigo. Então a farinha de linhaça foi um teste, e eu tô trazendo para vocês aqui essa informação sobre a farinha de linhaça. Então, você que sente esse amargor, né, da farinha de linhaça, no seu bolo que tem a farinha de linhaça, provavelmente é a sua farinha de linhaça que está oxidada. Thalita, como é que eu faço para saber se ela está oxidada ou não? Prova. Prova ela. Pega uma colherinha, prova. E se você sentir aquele amargorzinho no finalzinho, provavelmente ela já está oxidada. Não coloque fora, né? Você pode estar utilizando para receitas em casa. Eu, particularmente, eu já não me incomodo mais. Eu gosto de fazer farofinha para minha couve com a farinha de linhaça, fica deliciosa. Mas não desperdice, não jogue fora. Mas não indico para quem está comercializando, porque esse amargor pode prejudicar, né, no paladar aí do seu cliente, ele sentir esse amargorzinho. Também, gente, pode ser, muitas pessoas dizem que sente o residual de adoçante dentro das massas de bolo low carb, e muitas vezes não é o amargor do adoçante, é da farinha de linhaça ou da linhaça.
porque as pessoas não prestam atenção, às vezes fazem que não prestam atenção, vai em algum lugar que só tem a farinha de linhaça marrom e acabam colocando a farinha de linhaça marrom achando que não vai interferir, e interfere muito, tá? A farinha de linhaça marrom, ela é muito fibrosa e ela amarga mesmo. Então tomem cuidado, tá? Vocês às vezes culpam ingredientes por desconhecer a função de cada um, né? E o sabor de cada um. E não é. Então eu tenho muita reclamação também dos alunos, às vezes, que não sabem utilizar o mix correto de adoçantes, né? Dosar o mix dentro da receita, utilizar as técnicas para amenizar os residuais do adoçante, e às vezes não é isso, tá usando a farinha de linhaça e diz que tá seguindo a receita certinho, e muitas vezes tá trocando ali, acha que não vai interferir o sabor do bolo, mas interfere muito, tá? Então, cuidado, utilizem sempre a farinha de linhaça dourada para os bolos de vocês, tá? A farinha de linhaça marrom é para você consumir em granola, tomar, né, aquele líquido dela, que tem gente que toma de manhã, que tem aquela gelatina, mas não para misturas de bolo, para doces, farinha de linhaça dourada, certo? Ó, vou deixar esse bolinho maravilhoso aqui. E vamos pro assunto, né? Comecei a live falando de outro assunto, mas o assunto de hoje, gente, é sobre o que eu preciso para começar a lucrar com bolos fit. Gente, eu tô aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15 mini caseirinhos aqui na minha frente e 2 aqui que eu vou mostrar pra vocês depois. E eu fiz agora em 2 horas, eu acho. Em 2 horas, e daí eu dei uma paradinha aqui, tô com o bolo aqui, dei uma paradinha, troquei de roupa, vim pra live pra conversar com vocês, tá? Então, a pior maneira de você pensar em começar é investindo muito, comprando muita coisa. Antes de tudo isso, você precisa testar as receitas, experimentar com os utensílios que você tem em casa e avaliar se realmente é necessário você, né, investir já de início, né? Então, começa aos poucos, no início você não vai ter 500 encomendas de bolo, então dá tranquilamente para você começar sem grandes investimentos. Mas existem alguns utensílios básicos que não tem realmente como você começar sem eles na sua cozinha. E é isso que eu vou mostrar. Normalmente, você já tem isso, é difícil pessoas que não tenham. Já tô aqui na minha frente para não esquecer. A balança é um equipamento que normalmente, né, uma dona de casa ou alguém que faz bolo esporadicamente não tem em casa. Mas hoje, como as receitas já estão vindo em gramas, antigamente nos livros de receitas não existia, né? Receitas em gramas, era xícaras, né? Era bem diferente. Só se você se especializasse mesmo, você usava as receitas em gramas. Mas a confeitaria, desde a confeitaria clássica, ela já é muito exata, né? E eu falo que a confeitaria fit, a confeitaria saudável, ela não é exata, mas ela precisa de algumas coisas muito precisas, né? Então, os ingredientes em poucas quantidades que a gente não consegue medir com colherada, com xícara. Então, a balança, com certeza, vai ser um investimento que você vai precisar fazer. Mas hoje está muito acessível. Você consegue balanças a partir de 25, 35, claro, né? Tem de 200, tem as de precisão que você encontra com um valor mais alto. Mas eu gosto dessa aqui, ó, que é bem simples. Outra, né, se estragar eu consigo comprar outra. A pilha dela dura muito tempo, muito mesmo, então eu gosto muito dessa aqui que você encontra em supermercado, em loja de confeitaria, em loja de festa. Você encontra essa balancinha aqui em qualquer lugar, tá? Essa aqui, se eu não me engano, foi 35 ou 37 reais, tá? Então esse utensílio, com certeza, se você quer começar, é uma coisa que você vai precisar investir, que normalmente a gente não tem em casa, tá? O restante, que eu vou mostrar aqui, provavelmente todo mundo já tem em casa. Ai, Thalita, mas mesmo não posso começar sem? Não tem como, gente, porque na confeitaria fit, a gente tem algumas medidas pequenas, né? Como a goma xantana, como a farinha de linhaça, como o cremor tártaro. Tem alguns ingredientes que a gente usa em algumas técnicas que a medida deles é muito precisa mesmo, né? O psyllium. Então a gente precisa realmente da balança. Até tem os truques, né, aqui de como pesar, porque essa aqui não é uma balança de precisão. Então ela pesa a partir de 4 gramas. Então, vamos dizer, a goma xantana a gente utiliza nos bolos de 2 a 5 gramas no máximo. Então, como é que eu vou pesar 2 gramas, né?
Então a gente tem uns truquezinhos aqui para conseguir pesar essas 2 gramas, né? O cremor tártaro muitas vezes é 1 grama apenas, né? Então a gente precisa, assim, não dá para brincar em pitadas, né? Que a gente tinha o hábito de fazer isso, uma pitada de bicarbonato, uma pitada de cremor tártaro, não dá, né? Uma pitada mínima, uma pitada, vamos dizer, de uma mão maior, já muda um pouquinho. Então, dentro de uma massa de bolo, se você colocar 2 gramas a mais da goma xantana, muda completamente a textura. Então, é por esses elementos, né? Mas eu digo que ela é uma alquimia que não é tão exata assim como a confeitaria clássica, né, tradicional, porque as nossas farinhas, elas mudam muito de textura, né? Então, se a gente errar aí 5 gramas, 10 gramas de uma farinha de amêndoas, por exemplo, não é ela que vai estragar a nossa receita. Se a gente errar 10 gramas, né, 15 gramas de um adoçante, não é o adoçante que vai errar. Mas, claro, sabendo utilizar cada ingrediente. No caso, se eu errar já uma stevia, que também é um adoçante, aí estraga toda a minha receita. Então, essa mudança, né, de ingredientes, né, essa alquimia dos ingredientes que a gente tem que entender para conseguir ter sucesso na confeitaria fit e saudável, tá? Então, a balancinha, com certeza, é um dos investimentos que você vai fazer. Agora, gente, uma panelinha para fazer caldas, coberturas, brigadeiro, né, doce de leite, isso aqui tenho certeza que todo mundo tem em casa. Mas, nossa, gente, tem a obra aqui do lado, provavelmente vocês estão ouvindo, né? Mas, desculpa pelo barulho. Mas a minha indicação é que vocês tenham uma panelinha apenas para os doces, tá? Apenas para os doces. Isso faz muita diferença mesmo. Se você fizer um molho aqui de tomate com alho, tempero, por mais que você lave, fica o cheiro, tá? Então, aí depois você faz um brigadeiro, com certeza vai ficar um pouquinho do cheiro. Então, separa aí uma panelinha, mas não precisa, né, ser nada específico, né? Separa uma panelinha aí que você tenha, ou compre uma panelinha especificamente para a confeitaria, tá? Isso também, com certeza vai fazer diferença. As espátulas, gente, também, tá? Eu tô aqui com várias, mas se você tiver uma espátula dessas de silicone, é o ideal, né? Eu digo para economia até. Então a gente consegue mexer melhor, né? Ela raspa dentro das massas, também é melhor de tirar. O fouet eu acho hoje imprescindível, mas eu vou falar para vocês que eu não comecei com o fouet, eu não tinha, tá? E eu, como estava muito acostumado com a colher, eu demorei um pouquinho para buscar o fouet. Hoje, para mim é indispensável, eu não vivo sem o fouet hoje, principalmente para homogeneizar, né? Para emulsificar os doces, né, brigadeiro, principalmente o doce de leite, principalmente na confeitaria low carb, a gente precisa emulsificar muito bem esses doces para eles ficarem brilhantes, sedosos, né, como um brigadeiro tradicional, por exemplo. Mas a gente pode fazer no liquidificador também. Então, como eu tinha essas jogadas, né, que eu fui inventando, então por isso que eu digo, às vezes as dificuldades que a gente passa nos traz muito ensinamento, né, então eu consegui entender muito a confeitaria saudável fazendo do jeito das coisas que eu tinha, né, eu me virava, eu inventava formas de conseguir fazer daquela forma, e muitas vezes eu não tinha nem os ingredientes, né, que pediam e eu fui tentando ajustar. Não aconselho, porque a gente acaba errando muito também. Então, quem, né, não tem tempo para isso, a gente está aqui justamente para encurtar o caminho de vocês desses erros, né? Porque a gente já errou bastante, já fez muitos testes, então a gente vem realmente para encurtar o caminho. Mas não é desculpa para a gente não fazer, para a gente não seguir em frente, né? Para a gente não buscar conquistar o que a gente está desejando, né? O que a gente está querendo aprender e desenvolver. Então, eu tô aqui para ajudar, né? Eu tô aqui para fazer essa busca junto com vocês, encurtar o caminho, né? A jornada de sucesso de vocês, mas também não é desculpa, né? Para vocês se acomodarem, não, eu não tenho fouet, esse mês eu não posso comprar, então eu não vou começar. Então eu nunca usei de desculpa essas coisas, né? Eu sempre fiz do meu jeito. É claro que o resultado fica muito melhor quando a gente tem os utensílios, mas enfim, tá? Não levem de desculpa, né? Levem sim de inspiração para vocês estarem buscando conquistar essas coisas, tá? Nossa, tão demais hoje.
Então aqui já falamos, gente, da balança, da panelinha, né? Das espátulas e do fouet. Aí, o liquidificador, tá? Fiz um bolo ontem no curso. Adi, fiz um bolo ontem do curso, Bolos Fit Lucrativo, a massa base branca fit, ainda não tinha todos os ingredientes, mas fiz algumas substituições e já ficou maravilhoso. Amei a consistência e o sabor dele. Que mensagem maravilhosa. Abriu as vagas, gente, quinta-feira, e eu amo vocês que já colocam em prática. Olha só, esse bolo aqui é a massa base, mas com laranja, então é o nosso bolo de laranja. Essa massa, acabei de falar que ela é maravilhosa e incrível. Mas compartilha com a gente as suas substituições e assim a gente pode somar lá para o nosso grupo também. Seja muito bem-vindo no curso. Qualquer coisa a gente está à disposição de vocês. Eu adoro esses compartilhamentos de vocês aqui. Amo de verdade. Gente do céu, que coisa maravilhosa. Voltando aqui, o liquidificador. Gente, as massas bases, as massas que realmente a gente vende, são essas massas práticas. As outras massas mais incrementadas, né? As massas chiffon, genoise, né? Essas massas mais requintadas, vamos dizer assim, que tem dentro do curso Bolos Fit Lucrativo. Vocês vão precisar da batedeira, mas também hoje batedeira acho que todo mundo tem em casa, né? Mas, a princípio, não precisa, tá? O liquidificador é um utensílio mais fácil, né? De todo mundo ter em casa. E as massas, normalmente, as que mais vendem mesmo são esses bolinhos, né, mais úmidos, mais fofinhos, e que são os afetivos de verdade, são feitos pelo liquidificador. O método direto, né, que é o método do liquidificador, na verdade existe o método direto que a gente faz à mão, a massa de bolo, e o método direto por liquidificador, né? Então, para facilitar, a gente faz tudo no liquidificador, muito mais rápido, né, e faz a mistura mais homogênea. Mas se você não tem um liquidificador ou tem uma massa que acabou pesando na potência do seu liquidificador, você pode fazer à mão, né? Então, o bowl é indispensável. Não precisa ter 500, tenha um de tamanho médio. Até se você não fizer a massa, você tem um lugar para armazenar as suas coberturas. E você não precisa estar comprando aqueles potes, né? Porque você vai sempre fazer a quantidade que você vai vender. Então, não precisa nem estocar em geladeira. Por isso que eu disse, não pense em ficar comprando milhões de coisas. É claro que é muito lindo quem tem condições, né, de investir, já começar com um investimento grande. Aí, óbvio, fica tudo mais organizado, tudo mais fácil, mas também não é sinônimo de sucesso, tá? Então, o sucesso é persistência, né? E a busca por ensino, a busca por conhecimento que vocês têm e a prática, né, de estar sempre melhorando as receitas de vocês, tá? Então, mesmo que algumas receitas eu digo porque as massas low carb, né? Às vezes elas ficam pesadas para finalizar no liquidificador. Então, se o seu liquidificador não tem uma potência muito alta, não tem problema, não precisa comprar, porque você pode entrar e finalizar a massa no bowl, tá? Então aqui com o bowl, o liquidificador que normalmente vocês têm, tá, gente? E agora, aqui eu botei o termômetro de forno, mas isso aqui, gente, eu nem utilizo mais, tá? Mas para que vocês entendam o forno de vocês, tem gente que tem dificuldade em entender o forno de vocês, isso aqui hoje vocês conseguem comprar por 15, 17 reais, esse termômetro de forno, tá? E vocês vão entender, na verdade, vocês vão conversar aí com o seu forno, quanto tempo ele demora para chegar na temperatura que vocês precisam para iniciar o bolo. Então o meu eu já sei que é exatamente 10, 11 minutos para ele realmente chegar na temperatura de 180 graus. Então, eu fiz todos esses testes com o termômetro. Hoje, né, eu digo, meu forno tá já usado, é um forno simples, da Fischer Gourmet, pequeno, e hoje ele tá muito usado, porque como eu tô usando ele para comercializar os meus bolos, então ele não para, né, ele tá todos os dias e ele não é para isso, não é um forno industrial, mas há 2 anos eu uso ele, tá? Então ele já tá aquecendo mais de um lado do que do outro. Como é que eu vejo isso? Quando eu vejo que um bolo tá mais douradinho do lado e mais branquinho do outro. Então eu já sei que tá na hora de trocar, mas eu vou ver até onde eu consigo chegar, mas já não fica um bolo perfeito, né? Então o termômetro de forno te auxilia nisso. Você vai colocar ali, 15, 16 reais você consegue comprar, no Mercado Livre tem.
E você vai colocar, né, ligar o forno, colocar e você vai observar se demora 10, 15, 20 minutos para chegar na temperatura que você precisa. E também se ele mantém ou ele superaquece. Então tem fornos que chegam a 180 graus, por mais que eles tenham um reloginho de temperatura, depois de 20, 30 minutos ele aquece mais, porque como ele está aquecido, então ele acaba chegando a 200, né, 180, 200 graus, aí você não sabe porque o seu bolo ficou solado. Tá ali 180, mas se você comprar o termômetro, você vai poder ver que o seu forno aqueceu mais, mesmo marcando 180 no reloginho, e aí o seu bolo fica cru no centro, assa por fora, e aí ou ele baixa ou ele acaba solando, né? Porque não deu tempo de todas as reações químicas no interior da massa acontecerem, enquanto a parte externa do seu bolo cresceu demais, às vezes até queima, você põe um palitinho e ele sai, o palito sai molhadinho e por fora ele tá dourado. Então muitas vezes é porque o seu forno chegou a 180 graus e aí ele continuou aquecendo, então ele faz com que as laterais, né, do bolo sobem, crescem, mas você não tem estrutura na parte interna, porque o seu bolo, na parte interna, ele não conseguiu chegar nessa temperatura, porque está muito quente. Então o bolo afunda, ele não tem estrutura para segurar essa massa assada na parte externa e aí ele acaba afundando, né? Então aí vocês acham, às vezes, que erraram a receita e na verdade é o forno de vocês, tá? Então o termômetro de forno ele ajuda muito nessas questões. Então eu aprendi muito, na verdade, como eu fazia uma fornada atrás da outra, quanto tempo eu precisava desligar ele para ele voltar à temperatura ideal, né? Então hoje eu não preciso nem desligar. Eu faço uma fornada 180 graus e aí eu baixo para 170 e deixo a porta aberta. Só o tempo de eu organizar nas formas. Então dá uns 5, 10, no máximo 10 minutos. Organizo na forma, ele já baixou, então ele finaliza uns 190 graus o meu forno, tá? Então sempre ali uns 10 minutinhos antes de finalizar, eu venho e baixo um pouquinho a temperatura. Gente, isso são testes que vocês precisam fazer, porque na teoria é uma coisa, mas eu não posso dizer para vocês que isso vai funcionar com todo mundo, porque quem tem um forno industrial, um forno profissional, né, que realmente mantém a temperatura, isso não vai funcionar. Então a gente está sempre dando essas dicas, né, para vocês acertarem as receitas, né? Então aqui, no meu caso, ele chega a um bolo de 20 minutos tranquilamente, né, que são os mini caseirinhos tranquilamente. Agora um bolo que vai 33 minutos, 40 minutos, né, 45, às vezes um bolo grande low carb, ele finaliza 190 graus, tá? E aí eu já sei, então, uns 10 minutos antes dele ficar pronto, eu vou lá, baixo um pouquinho a temperatura, e aí ele mantém a temperatura ideal para eu terminar de assar o meu bolo. E aí, se eu vou direto para uma nova fornada, eu não baixo a temperatura, mas sim eu abro a porta um pouquinho, então sai aquele bafo quente, aquele super calor, e eu não corro o risco de queimar o meu bolo ou solar o meu bolo. E aí, quando eu coloco, normalmente nesse intervalo eu ponho o termômetro, ele já baixa, 5, 10 minutos já baixa 180, tá tudo perfeito para eu ir direto para uma outra fornada. Então essa é a minha indicação do termômetro de forno, tá? Para vocês. E agora, gente, formas. Eu vou contar para vocês que eu comecei com uma forma de silicone, que não é o ideal, não é uma forma boa para você fazer o bolo, ela não conduz muito bem o calor, então acontece muito da massa ficar crua bem no centro, muito crua no centro, e queimar nas laterais, né, na parte externa do bolo, então é muito comum. Então olha só, gente, eu conseguia fazer, de tanto que eu tive que estudar essas massas, porque eu tinha a forma de silicone para fazer, eu aprendi muito, né, a lidar com o forno, e era esse forno ainda. Depois eu ganhei essa aqui, não foi nem aquela ali, essa ali eu comprei. Depois eu ganhei essa forno aqui da minha sogra, que aí, né, maravilha. E aí foi quando, né, eu disse, nossa, agora eu vou fazer uns bolos lindos, né, e essa forma realmente é maravilhosa. Mas não é o essencial para vocês começarem, né. Então aí eu ganhei essa forma e foi quando eu produzi pra Páscoa, que eu tinha os bolos bem de Natal, e na Páscoa eu produzi os bolos nessa forma aqui. E aí, claro, eu tive que reaprender, né? Porque essa forma aqui, ela conduz muito calor, então os primeiros bolos queimaram todos ou passaram do ponto, até eu entender que essa forma era muito diferente, né? Então essa aqui conduz muito, ela assa o bolo mais rápido. Muito ao contrário da forma de silicone. Mas, antes disso, eu já produzia bolos, cupcakes, né? Esporadicamente, não era
a minha empresa principal, vamos dizer, era mais um hobby, eu gostava de fazer. E eu usava, e hoje eu uso ainda essa forma, tá, gente? Eu amo. Essa forma é uma forma de pudim. Eu ganhei de presente de casamento. Vem com aquelas panelinhas, sabe? De banho-maria. E eu uso até hoje, tá? Pra fazer meus bolos. Então eu usava muito essa forma aqui pra fazer os bolos de forma suíça. E eu adoro esse tamanho de forma. Mas hoje você consegue encontrar forma de bolo suíço, né? Forma suíça por R$25, R$35. Então, gente, se vocês botarem na ponta do lápis, né? É 30 da balança, 15 do termômetro, 25, 30. Vocês não precisam comprar as melhores para começar, tá? E se você não quiser investir em forma, hoje a gente tem as formas forneáveis, tá? Que você só vai comprar se realmente você vender. Então, se o cliente encomendar de você, você vai lá e compre. A gente tem hoje até suíça forneável, tá? Então, você não precisa nem investir em forma agora no início, tá? Você pode ir lá, comprar as forminhas forneáveis na quantidade que já foram vendidas, então você nem precisa fazer um grande investimento na questão de formas, tá? Então, isso aqui, gente, são os utensílios básicos aí para vocês começarem, né? Uma panelinha, um bowl, a balança, que é imprescindível, é o único imprescindível de verdade. O liquidificador, pode usar o seu aí em casa. Espátula, uma espátula tá ótima. Ou fouet, se você realmente precisar emulsificar, né, os doces low carb, eu indico emulsificar com o fouet, certo? E as formas, pode ser que você tenha em casa, ou as formas forneáveis, tá, gente? Então, foi como eu comecei, na verdade, né, nem tinha tudo isso. E dava certo, funcionou, tanto é que depois eu fui comprando mais coisas, tá? Deixa eu só olhar aqui que eu tô com um bolinho no forno. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu mais uns segundinhos. Gente, pergunta sobre os utensílios, vocês têm dúvidas? Thalita, mas me falaram que eu preciso de tal coisa. Eu consigo fazer sem isso? Dúvidas sobre os utensílios básicos? E aí, gente, para vocês entregarem, fazerem as entregas, uma embalagem, valorizar o produto de vocês, o mais prático é a forneável, tá? Porque aí você fecha a embalagem, pega uma fitinha, coloca a fitinha